Olá, querido, graça e paz, sou o pastor Eliseu Rocha, pastor da Igreja Batista Acolher e também coordenador do Conect Reino, um projeto do Instituto John Ruiz para atender a demanda da nossa cidade, juntando pastores, igrejas, para um tempo de conhecimento, para um tempo de encontro, para um tempo também de aprendizado. Nossa meta nesse ambiente também virtual é trocar experiências. Nós teremos aqui vídeos de pastores e líderes dentro de uma área específica que domina para poder trocar, né, ter esse momento aqui de experiência e aprendizado, usando a rede social, usando o ensino à distância, né, para nos capacitar. Mas breve também teremos, né, o encontro presencial. O Instituto John Ruiz está se organizando para preparar um coffee break em que todos os pastores que fazem parte dessa rede de aprendizado estarão presentes para conversar, para dialogar, para se conhecer, e eu acredito que vai ser um tempo muito prazeroso. Se você conhece alguém, sabe de algum pastor, algum ministério relevante, né, pessoas que estão no ministério começando também, podem fazer parte desse movimento. É um movimento de troca, é um movimento de apoio, é um movimento de aprendizado. Eu quero contar muito com a sua presença. Hoje, como assim agendado, nós vamos conversar sobre o trabalho e a importância do trabalho social na igreja. Aqui na nossa igreja, Igreja Batista Acolher, nós temos um trabalho social muito intenso. Cerca de 700 pessoas circulam na igreja durante a semana com jiu-jitsu, capoeira, balé, ginástica, artesanato, várias atividades, reforço escolar. E foi uma caminhada longa, foi uma caminhada de muita dificuldade e dores. Não foi fácil, mas chegamos agora a um caminhar muito interessante, tem dado muito certo a igreja e muitos colegas têm procurado saber como é o caminho, como fazer as coisas acontecerem. Então eu quero conversar com você, vou projetar também alguns slides para o nosso conhecimento e eu espero que você esteja junto, né, dessa aula aqui aprendendo sobre a arquitetura do cuidado, a importância que fazer o trabalho social na vida da igreja. Então, nós começamos então com o primeiro slide, a arquitetura do cuidado, o impacto estratégico do trabalho social na relevância comunitária e na segurança jurídica da igreja. Muito bem, algumas pessoas têm medo do social, alguns pastores têm pavor quando você fala, mas projeto social tem que envolver político, projeto social tem que procurar alguém da rede pública, e isso dá problema, corrupção, essas coisas. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é que 99% das instituições que funcionam no nosso país são organizações sérias, que fazem um bom trabalho, que desenvolvem um bom trabalho. Há várias igrejas hoje no estado do Rio de Janeiro e do Brasil que fazem um trabalho social com orfanato, com asilo, com educação e não há nenhum problema. A questão é, nós temos que estar, primeiro, amparado com as documentações que o governo federal exige. Não adianta querer abrir um projeto social sem nenhum tipo de documentação legal e você vai estar clandestino. Você pode até ser multado por isso, mas há caminhos para se chegar. Outro detalhe importante, os recursos que estão distribuídos para o assistencialismo social, para os projetos sociais que acontecem no país, atendem também à demanda da igreja. A igreja é um órgão filantrópico. Por questões de sociais, ela precisa provar o seu trabalho social também na comunidade. E uma coisa sempre eu falo, meus irmãos, não existe uma estrutura tão adequada quanto à igreja. Quantas igrejas estão ociosas no seu bairro? Tem quadra, tem terreno, tem prédio, tem salas, mas não são utilizadas, não são utilizadas para a comunidade, somente para culto de domingo. Isso é um desperdício. E é possível agregar o evangelismo junto com o trabalho social. É claro, dentro de uma ética, dentro de um entendimento de que as pessoas que estão ali, elas não podem serem forçadas a fazer parte da igreja. Mas a igreja, ela estende o braço para atender o necessitado. E o governo federal, o governo estadual e o municipal, existem N oportunidades para que a igreja possa desenvolver esse trabalho. Então, o que eu quero dizer no começo dessa fala, é possível, é legal, é honesto, mas dá um pouco de
trabalho, porque você precisa tirar as documentações necessárias que o governo federal exige, como exigiria de qualquer outra instituição, católica, espírita, ubandista, o que for, tem que ter as documentações legais. Então essa é a primeira visão, nós temos que acabar com esse preconceito de achar que vai fazer um trabalho social, tem que ter o político. Você tem que estar legal, você tem que estar organizado, tem que ter um CNPJ, você tem que ter documentação. E você vai pelos trâmites legais, existem N coisas, você pode ter parcerias com o município, de repente na sua igreja pode ter um reforço escolar, você pode participar de licitações. A internet está cheia de licitações de concorrência pública aberta para qualquer órgão, para qualquer organização. E às vezes nós não desfrutamos daquilo que é direito por não conhecer, por ter medo, por ter preocupação. E isso é muito natural. As organizações filantrópicas podem participar de licitações públicas, até distribuimento de alimento que o governo faz, usa as ONG, as instituições, para que esse alimento chegue através do povo. E a igreja, ela pode fazer esse papel a partir de estar dentro da sua legalidade. Vamos então ao segundo slide. Muito além da caridade, uma missão integral. Assim resplandeçam vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. A igreja demonstra amor de Cristo de forma prática, atendendo pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, dentro do trabalho social, você vai atingir algumas áreas necessárias. Por exemplo, missão, a evangelização integral do necessitado, ela é física e espiritual. Nós pregamos a palavra, mas também temos que distribuir o pão para quem tem fome. Instituição, fortalecimento da imagem, respeito e mobilização dos membros. Aqui há um outro ganho importante, o respeito que a igreja tem da comunidade, como também a mobilização dos membros. Isso traz edificação ao próprio corpo de Cristo. As pessoas se sentem felizes por contribuir, por ajudar. E a legislação, acesso a garantias constitucionais e parcerias públicas, ok? Então, quando nós olhamos esses três efeitos importantes do trabalho social, nós podemos observar que não é apenas o processo de ajudar quem tem fome, mas também trabalhar com quem está dentro. Quando o irmão, o membro se sente útil em servir, em participar, há uma edificação da igreja. Em relação à comunidade, a igreja olha aquele grupo ali, porque todos nós aqui sabemos o preconceito que já existe em relação à nossa fé. Eles só estão ali para arrancar dinheiro do povo. Eles só estão ali para se beneficiar. O pastor está ali para poder ficar rico. Esse é um preconceito que a sociedade acaba tendo conosco, mas nós temos que entender que a nossa missão é levar a palavra de Deus e ajudar as pessoas que necessitam. Então, há um fortalecimento importante na imagem e respeito da instituição, edificação do corpo de Cristo e também a mobilização dos membros, ok? E o terceiro é a legislação, ao acesso a garantias constitucionais e parcerias públicas. Então, a partir do momento que a igreja ela está legal, ela tem essa organização, ela pode conseguir parcerias, por exemplo, com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce, que tem todo um projeto social de ajudar as comunidades. Muitas vezes não conseguem distribuir todo esse dinheiro porque não encontra organizações equipadas, preparadas para receber esse apoio social. Então nós temos aí, muito além da caridade, é uma missão. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Próximo slide. Temos aí as múltiplas vantagens do trabalho social estruturado. Fortalecimento da imagem, a percepção pública de transformação social gerando credibilidade, a imagem da instituição. A igreja ela vai se tornar relevante naquilo que faz. Crescimento de influência, aproximação natural com as escolas, órgãos públicos e empresas. Isso aqui também é muito sério. A partir do momento que a igreja abre a porta para um reforço escolar, para um atendimento psicológico, o que acontece? Há uma proximidade com a área pública, porque os hospitais, as clínicas vão saber, aquela igreja tem ali um ambiente que pode esse indivíduo ser tratado. Ali tem um ambiente em que essa criança que está com déficit de aprendizado, ela pode ter um reforço escolar na escola, matemática, português, ou qualquer coisa que seja, para ajudá-lo na sua educação. Então isso cria uma proximidade, um fortalecimento da imagem, ao mesmo tempo um fortalecimento da influência. O cumprimento da missão, atuação prática perante a vulnerabilidade.
Então, além de apenas o discurso religioso, de salvação, de bênção, de cura, a igreja ela coloca a mão na massa, ela vai atrás, ela tenta transformar o ambiente social. E isso é algo muito importante na vida de uma igreja. Evangelização integral, cuidados simultâneos das demandas físicas, emocionais e espirituais. Então, dentro da igreja, você tem pessoas que precisam de um aconselhamento, precisam de libertação, precisam de oração na área espiritual, mas também tem área física. Está desempregado, não tem formação profissional, não tem qualificação, não sabe nem fazer um currículo para entregar. A igreja precisa trabalhar a evangelização de forma integral, cuidando das pessoas espiritualmente, mas também de forma social. Desenvolvimento de voluntários, descobertas de dons de liderança e senso de serviço ativo. Então, dentro da atividade social, a igreja vai despertar na vida dos membros a capacidade de conhecimento e a possibilidade de parceria, abertura para a cooperação com o ecossistema de terceiro setor. E aí você tem a igreja espiritual, a comunitária e a institucional, que se torna uma igreja relevante, atuante no bairro onde ela está. Então, pessoal, quando nós olhamos essa questão, nós podemos ver que há uma dupla vantagem, não é apenas cuidar do necessitado, cria uma liderança forte, cria uma igreja relevante, uma imagem pública, uma igreja respeitada, e as pessoas vão olhar para a igreja, não somente aquela igreja oportunista, está ali para explorar o povo, não, vai olhar como uma igreja que precisa, que a cuida, que abraça, que tem preocupação com a sua comunidade. Então, aqui estão algumas vantagens da questão social. Próximo vídeo. Pilar jurídico, contenção institucional, proteção institucional ativa. As entidades religiosas que realizam assistência social efetiva usufruem de garantias constitucionais destinadas a instituições sem fim lucrativo. Ação assistencial informal, sem reconhecimento oficial, dependência exclusiva de dízimos e tributação padrão para o serviço. Aqui você tem uma ação social informal, ela não é legal, ela vai depender o quê? De dízimo da igreja, ela vai depender da dependência exclusiva dos membros ali de pessoas sem reconhecimento oficial, faz, mas não tem um reconhecimento público e a tributação em cima do serviço. Já numa assistência social organizada, há um reconhecimento como entidade de assistência social. Então, o que isso causa? Causa até a possibilidade de receber ajuda de empresas com abatimento de impostos. Então, a empresa, ao invés de declarar imposto de renda para o governo, ela destina uma parcela das suas receitas para ajudar a instituição tal. A instituição tal recebe aquela quantidade de dinheiro e aplica na comunidade, através de bolsas de alimentação, através de educação, através de esporte, através de saúde, e presta relatório à empresa que faz a doação. E aí há um acordo. Você não fica dependendo apenas dos dízimos da igreja, da doação dos irmãos. Irmãos, traz o quilo, está todo mundo apertado, o irmão não consegue trazer o quilo nem para ele, quanto mais para o outro. A igreja está uma série de contas para pagar, dificuldade de aluguel. Então, há caminhos que é possível na área social você encontrar para poder ter apoio. Agora, a minha orientação, procure um contador. Procure o contador, principalmente do terceiro setor. Ele vai orientar todos os documentos que você precisa, as licitações que você pode participar e como você receber esses recursos, ok? Como eu não sou um técnico na área, eu apenas estou passando a minha experiência pastoral, mas existem contadores, administradores que só trabalham com isso. São eles que prestam assessoria à igreja para que essa igreja se transforme nesse ambiente. Então, acesso a fundos externos, está aí uma realidade. Você vai receber ajuda externa e imunidade tributária, entendida patrimônio e renda vinculados ao propósito. Então, você consegue abater imposto de renda de empresas desde que você faça o trabalho correto, adequado no social. Próximo slide. A jornada da maturidade legal e financeira. Então, vamos lá. Primeiro degrau é a base, é a imunidade tributária constitucional. Proteção básica de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços ligados à finalidade essencial. Então, quando você tem um projeto social, você consegue abatimento. Por exemplo, é um projeto social, você consegue lá reduzir a luz, você consegue ter isenção de algumas coisas, benefícios, IPTU, IPVA, você consegue abater impostos que você já paga por ser instituição.
Mas quando você tem a filantropia e tem as documentações legais, você consegue reduzir os seus custos operacionais e para você poder fazer o trabalho social. O segundo degrau é a estruturação, é certificado como SEBAS, né? Como organização comprovada, desbloqueia imunidades relacionadas a contribuições para a Seguridade Social. Então é um documento importante que a igreja, a área social precisa tirar. Terceiro degrau, expansão de convênios públicos, capacidade legal para firmar parcerias e termos de colaboração com municípios, estados e União. Isso aqui é algo muito interessante. Você pode ter um espaço na sua igreja que você converse com o município e diga, olha, eu tenho um espaço aqui para que seja criado um ambiente de ensino para a terceira idade. Então o município tem vários órgãos, ele tem a Fundec, ela tem o Senai, tem um monte de empresas que podem usar o seu espaço para aplicar ali um projeto social, que não precisa ser você administrando, você apenas cede o espaço para que a instituição coloque ali o projeto, né? Por exemplo, a área da música, eu tenho aqui uma sala acústica que pode, ou então eu tenho aqui um ambiente que pode ter aulas de música. Você vai na educação, procura saber parcerias, empresas que gostariam de instalar ali um projeto social para que isso aconteça. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui na igreja onde eu estou, a Orquestra Ariano Suassuna. Ela não é do governo, é uma orquestra independente, ela tem o apoio de uma empresa, uma ONG, e eles estavam abandonados na cidade, estavam sem saber onde ficar, não tinha sala, não tinha como guardar o instrumento. Eu fiquei sabendo, procurei um maestro e fiz um acordo com ele. Falei, ó, eu vou te dar um espaço, só que eu não vou te cobrar nada, e nem quero receber nada de vocês. Eles também não tinham como fazer nada. Eu só quero que vocês deem aula de graça para a minha comunidade. Eu vou te dar o espaço, vocês podem ensaiar, podem fazer suas reuniões, os seus cursos, mas eu quero que você faça curso gratuito para a comunidade. Foi o nosso acordo. O que que eu ganhei? Eu ganhei uma escola de música. Eu não precisei montar uma escola de música. Hoje eu tenho uma orquestra, hoje eu tenho aqui mais de 100 garotos que circulam na igreja. Há retorno financeiro para a igreja? Nenhum. Mas há o retorno da comunidade se achegar à igreja. Onde eu ganho? Né? Modo de falar, onde eu ganho? Eu ganho com uma igreja que presta serviço à comunidade, eu ganho com as pessoas que se aproximam da igreja, eu ganho com o número de visitantes no culto e pela graça de Deus, eles vão se convertendo e Deus vai trabalhando na vida deles, ok? Então veja, não tem financeiro, não precisei fazer nada, não precisei investir nada, é apenas uma troca. Então isso é possível dentro da igreja. Há muitas coisas que nós podemos fazer, né? E a autonomia, captação avançada, acesso pleno a doações corporativas, editais, fundações e campanhas de grande escala. Aqui, quando a igreja está com a documentação, o governo federal abre licitação. Olha, nós temos aqui para distribuir 200 cestas básicas por mês. Aí você tem que se cadastrar, você tem que apresentar os seus documentos e dizer, eu sou uma entidade filantrópica, eu já trabalho na minha comunidade, eu gostaria de receber esse material para poder fazer o trabalho social. E você vai fazer o trabalho social, ok? Então veja, é uma questão de abrir os nossos horizontes para a igreja ser mais do que apenas um ponto de pregação. Ela pode ser um socorro também à comunidade. Próximo slide. O ecossistema da sustentabilidade financeira. Doações de empresas. Captação via responsabilidade social e corporativa. Isso aqui você pode ter até amigos da igreja. A igreja às vezes tem empresa. Tem irmãos que tem mecânica, loja, restaurante, bares, o que for, né? Bazar, lojas de venda de carro. Esses são empresários que podem destinar os impostos que pagam para a instituição. Ou então ter uma parceria, doação mesmo da empresa. E você vai lá, faz uma declaração, tipo uma nota fiscal para ele, dizendo que ele recebeu doação. Fundações, né? Apoio de instituições filantrópicas nacionais e internacionais. Você pode também fazer parceria com outras ONGs. De repente tem uma ONG lá no Rio, tem lá um trabalho de artesanato, quer implantar na Baixada Fluminense. Você abre a sua igreja. Ó, minha igreja está aqui, como é que é isso? Vai ferir a minha fé? Como é que é isso? Você vai ter que conhecer também o projeto. Mas há muita coisa que nós podemos fazer para agregar valor à nossa instituição. Há muitas igrejas com espaços ociosos durante a semana que podem ser utilizados. Editais públicos, acesso a fundos governamentais destinados ao terceiro setor. Então tá aí. Quando abre-se uma licitação, é para todos. É para ONG, é para cultura,
para a área social, área médica, e você se cadastra lá e diz, ó, eu quero participar dessa licitação. E dentro da licitação você tem que ver também se ele se enquadra dentro da sua realidade. Né? Vamos dizer assim, você entra numa licitação, vamos abrir aqui hidroginástica para ajudar os idosos, não sei o quê. Sua igreja nem piscina tem, não adianta você entrar num negócio desse. Mas você pode entrar, por exemplo, na questão educacional, na esportiva, de ter lá um espaço para a ginástica, um atendimento psicológico, um atendimento na área da saúde. Você precisa ver também o edital. E campanhas de arrecadação, estruturas de financiamento coletivo, com respeito e transparência legal. Você pode abrir, dentro da sua instituição, campanhas para poder ajudar as pessoas, para ajudar a comunidade. Então, você pode fazer uma campanha até com as empresas, as lojas, os lojistas que estão em volta da sua comunidade. Mas você tem que prestar conta. Você vai ali, tem muito comerciante que nem dá fé, mas ele quer ajudar. Não, vou ajudar. Aí você faz lá um sacolão social. Você vai distribuir alimentos, né, verduras, legumes. No final, o ético é você voltar naquela empresa e mostrar o relatório. Ó, tá aqui, ó, foi arrecadado tanto, foi distribuído tanto, ó, esse aqui com foto, com imagem. Você pode criar um Instagram para que essa divulgação pública aconteça. No próximo estudo, né, o próximo encontro aqui do Connect Reino, vai ter o pastor falando sobre as mídias sociais. O projeto social precisa ser colocado na vitrine, ok? Então, tudo que você faz de social na sua igreja, cria um Instagram do projeto, bota todas as fotos lá, vai botando por data, por dia, porque quando você entrar numa licitação, quem vai avaliar o seu projeto vai ver se aquele Instagram, se o que você está falando é verdadeiro. Então, se você tiver uma rede social, as pessoas vão entrar ali e vão ver lá a foto do projeto, o que está acontecendo. Então, tudo que está documentado vai ser provado pelas imagens no Instagram. Mas o ideal também não é você sair colocando tudo num dia só. Você coloca conforme os dias, você vai criando um portfólio. Então, mês passado teve isso e isso, esse mês teve isso, mês que vem provavelmente vai ter. Quando tiver foto, você coloca, porque o Instagram coloca data em tudo que você posta. Então, você não pode chegar agora a recolher um ano de trabalho e chegar lá e jogar tudo no mesmo dia. Não faz sentido. O cara vai olhar e falar assim, oh, isso aqui é mentira. Ele arrumou em algum lugar e está botando lá. Então, o Instagram precisa ser um jornal que comunica à comunidade o que seu projeto social está fazendo. Então, vamos ao próximo slide aqui. O aspecto da possibilidade do impacto. Apoio da família, né? Está aí o Banco de Alimento, projeto para o idoso e Centro de Apoio da Família. Aqui tem um projeto para a família. Alimento, projetos para idosos, é questão terapêutico também, de ocupacional, e centro de apoio da família. Você pode criar um ambiente que vai ter ali psicólogo, apoio, a violência familiar, alguma coisa parecida. A educação também é um projeto muito legal, reforço escolar, curso de informática, capacitação profissional. Quem não tem dentro da igreja uma professora, tem uma professora lá. Ela pode dar aula de história para ajudar no Enem. Ela pode dar aula de matemática para ajudar o concurso. Pode-se fazer tudo dentro da igreja, né? Temos salas disponíveis, em algumas igrejas até. Curso de informática. Pega computador, gente, vamos fazer uma campanha de computador. Junta 5 computadores, bota numa sala, pega um garoto que sabe mexer. Irmão, vai ajudar, tem muito idoso que não sabe mexer. Quer aprender como é que faz uma carta, quer aprender como é que mexe no celular. Tem jovens também que nunca mais não fazem curso. Então, tudo isso é importante. Capacitação profissional. Né? Quantos meninos aí aprendem? Corte de cabelo. Eu tenho aqui, apareceu um garoto aqui, eu quero dar curso de corte de cabelo, de graça. Falei, tá bom, meu filho, vem para cá. Botei 10 alunos para ele e está cortando cabelo. Tem alguém aprendendo uma profissão. Mas a igreja está se aproximando da comunidade. Pode ser limpar ar-condicionado. Quanto custa para limpar um ar-condicionado? Botar gás. Às vezes tem gente na sua igreja que sabe fazer. Pode dar um curso para a sua própria membresia, para os meninos da sua igreja aprenderem a serem úteis. Saúde e cidadania, atendimento psicológico, psicanalítico, atendimento jurídico, projeto esportivo e comunidade terapêutica. Então veja, você de repente tem na sua igreja aí um psicanalista. Ele pode um dia na semana atender. Quantas pessoas? 5. Atendeu 5 famílias. E às vezes num período de 40 minutos, né, que você faz um atendimento. Você pode ter um atendimento jurídico? Pode ser um advogado da sua igreja ou de igreja de alguém. Pô, meu irmão, eu tenho aqui causa. Não precisa botar o cara lá todo dia. Você pode fazer o quê? De 15 dias você vem para ouvir minha lista de pessoas. Essas pessoas fazem inscrição na igreja,
No dia e no horário marcado, o advogado vem, vê, atende todo mundo e outra coisa, ele vai ter causas para poder ele defender e ganhar o dinheiro dele. Então isso aí é algo muito interessante. Projeto esportivo, né? Futebol, vôlei, quem tem espaço na igreja é possível fazer, arrumar um educador, professor de educação física. Comunidade terapêutica também muito importante. Um tempo eu fiz aqui Clube do Livro, né? Eu li um livro para o pessoal que tem problema de ansiedade, depressão, a gente fazia uma roda de leitura. Como aquilo foi bom, como aquilo foi saudável. Ganhei algumas pessoas para Cristo ali. Gente ali foi curada só em falar. O falar é cura, né? A alma, gente travada com traumas olhavam, escutavam a leitura do livro, liam o livro junto e se identificavam e abriam o coração. E ali era uma comunidade terapeuta, ok? Vamos lá rapidinho aqui agora, filtros estratégicos. O contexto da comunidade, né? A equação da escolha. Vamos calcular aí 130 membros em média? O que seria isso? Alto impacto social, baixo custo operacional e mobilidade inteligente. Então nós temos aí, no meio de 130 pessoas, ou 100 membros, 80 membros, não sei quantos você tem, você vai encontrar pessoas que têm talento e capacitação para ajudar no projeto social. Agora você precisa chamar essas pessoas para perto e ajudá-las a caminharem nesse sentido. Então é estratégico, você pode usar os seus próprios membros ou convidar pessoas de fora para participar. Próximo slide, plano de partida. 3 frentes importantes, área mental, projeto atendimento psicológico e psicanalítico, você pode fazer já um espaço na sua igreja. Requer apenas uma sala silenciosa e profissionais, estudantes, voluntários da igreja, atas, demandas e pós-pandemia. Pós-pandemia, alta demanda em pós-pandemia. Também isso é questão da doença emocional. Na área educacional, reforço escolar para as crianças, utilizar uma sala de EBD durante a semana, mobilizar professores e jovens universitários das congregações, também aí é mobilização do seu povo. Assistência imediata, banco de alimento e apoio a famílias vulneráveis, o projeto de maior visibilidade e respostas rápidas, base fundamental para a construção da confiança na comunidade. Então tá aí, e são 3 projetos que podem acontecer com muita facilidade na sua instituição, mas você precisa trazer essas pessoas para perto. Efeito multiplicador do plano. Supre a fome, gera confiança e visibilidade. E apoio educacional, aproxima os pais e a comunidade da escola. Trata os traumas, gera transformação familiar profunda. Então aqui você tem 3 eixos que vai trabalhar 3 áreas dentro do seu ministério. Maturidade institucional, esses 3 projetos operando em conjunto geram a comprovação da assistência social efetiva exigida pelo Supremo Tribunal Federal, formando alicerces exatos para futuras certificações do SEBAS e a capacitação de recursos públicos, né? Então aí está aí esses 3 eixos, eles facilitam a sua entrada dentro da legalização e do governo federal e você receber apoio, recursos para o desenvolvimento do seu ministério. E o último slide, para a gente poder terminar, os próximos passos da visão à operação. Definir a liderança operacional, nomear equipes executivas do projeto. Então, você tem que sentar e desenhar. O que eu posso fazer? Eu posso ter aqui um psicólogo ou um psicanalista, eu posso ter uma aula profissional, vai ter alguém aqui ensinando como limpar ar-condicionado, como consertar uma televisão, como trabalhar com eletrônico, não sei, você vai dizer, você vai criar o seu plano. Você pode pensar, tem área aqui, tem um professor de matemática que vai estar voluntário. Você cria isso e leva isso para a sua igreja. Irmãos, temos vagas para reforço escolar. E aí vai dizer, a matéria de matemática. Quantas crianças aí? Uma aula de reforço escolar matemática é R$150. Sua igreja oferecer isso de graça, eu ir nas escolas e falar, a minha igreja tem espaço para reforço escolar, nossa, você vai ganhar as famílias da tua comunidade. Mapeamento de voluntários, identificar profissionais de saúde, educação e logística entre os 130 membros. É você buscar dentro do seu grupo. Auditoria documental, revisar o estatuto da igreja para adequar ao terceiro setor imunidades. Existem hoje novas leis que você procurando um bom computador atualizado, ele vai colocar a sua igreja já como OCIP, se eu não me engano. Ele já vai se tornar um órgão também da assistente social. Antigamente você tinha que ter a igreja filantrópica religiosa e tinha que criar um outro CNPJ para fazer projeto social.
Hoje não, o seu próprio estatuto hoje pode ter lá a questão do social e a sua igreja com o seu CNPJ já servir para essa documentação sem precisar abrir um outro CNPJ. E um cronograma de lançamento, estabelecer a data de início e da primeira frente de ação. Então isso é importante, organização. Planeja, reúne o pessoal, diz quando isso vai acontecer, deixa um tempo para as matrículas chegarem e depois você lança o projeto. Minha sugestão, não comece muito grande, comece pequeno. Vai devagar cada mês agregando um projeto. Eu comecei aqui na Igreja Batista Acolher somente com jiu-jitsu. Eu tive que arrumar jeito para comprar o tatame, as crianças não tinham kimono, eu tive que arrumar, corri atrás, fui na academia, peguei doação de roupa, porque o kimono é caro, tem crianças que não conseguem. Eu ajudava o professor com oferta só para ele poder conseguir, coitado, a gasolina. Aquilo cresceu, já tem mais de 100 alunos de jiu-jitsu. Eles mesmos já fazem vaquinha entre eles, compram tatames novos, equipamentos. Aí eu fui para capoeira. Arrumei um projeto da capoeira, teve um capoeirista que se converteu, estava sentado no banco à toa, chamei ele, vem cá filhão, tu entende de capoeira? Ah, eu já joguei muito tempo da minha família, então vamos lá, vamos chamar, vamos trazer isso para tudo isso com um projeto para Cristo. Então a sua mente tem que abrir. Mudei as músicas, mudei a forma de fazer o trabalho, adaptei a minha realidade. Hoje tem um grupo de capoeira. Agora tem um balé, chamei uma menina lá, sabe fazer dança. Vamos lá, as pequenininhas, as menininhas, tudo de colãozinho rosa, fazendo balé na igreja. E as famílias vão chegando, vão chegando, vão chegando. Sua igreja vai ganhando respeito da comunidade e avanço. Eu tive até curso de culinária, peguei a cantina da igreja, arrumei alguém para ensinar a fazer bolo especial, diferenciado, negócio de cookie. Aí eu divulguei isso, meu irmão, deu uma confusão, deu tanta gente que eu tive que fazer várias turmas para poder ir devagar. Então a comunidade precisa do apoio da igreja. E isso traz respeito à sua comunidade, autoridade pastoral na comunidade. O povo começa a olhar o pastor de forma diferente. Pô, esse cara está aqui, mas ele está aqui para nos abençoar, ele não está aqui para arrancar dinheiro da gente, não está aqui para fazer negócio, não. Ele está aqui para cuidar. Então o povo acredita, se aproxima. E tem outro detalhe, os empresários gostam disso. Você pode ter certeza, quem tem dinheiro não vai te dar dinheiro. Ele vai querer saber o que você faz e o que você vai fazer com o dinheiro. Se você apresentar um bom projeto, você tem a certeza que você vai ter apoio, ok? Mas de chegar lá, eu quero dinheiro, você quer dinheiro para quê? Ainda mais empresário que está acostumado a trabalhar muito, ele não vai sair dando dinheiro dele para qualquer um. Então você tem que mostrar para isso, ok, pessoal? Então voltando aqui ao nosso primeiro encontro aqui da nossa Conexão Reino, essa é a nossa proposta, diálogo, informação, capacitação, e cada dia nós vamos buscando uma pessoa diferente para tentar trazer aqui ensinamentos para o nosso grupo. Seja bem-vindo ao Connect Reino, Deus abençoe você, vamos ter uma oportunidade para nos conhecer e vamos juntos nesse caminho de aprendizado. Próxima semana, nós já teremos aqui o pastor que vai falar sobre mídias sociais. Como a sua igreja pode usar a mídia social para alavancar os seus programas, os seus eventos, seu culto, porque muitas vezes, antigamente, tinha que pagar 1 hora na rádio ou tinha que pagar 1 hora na televisão. Hoje, a comunicação está livre e muitas igrejas perdem por não usar de forma adequada. Ok, pessoal? Deus abençoe. É um prazer estar com você, é um prazer conhecer você. Breve estaremos juntos. Manda esse link para alguém, traz ele para aqui para o grupo e vamos caminhar com a graça de Deus. Deus abençoe.